Boa tarde. Vamos começar a segunda live do NPJ da UFPA. Colocar o nosso tema de hoje. Que nós vamos conversar com a doutora Roberta Pina, fisioterapeuta, e ela vai nos ensinar, nos falar sobre os exercícios para quem teve Covid. A doutora Roberta já entrou, vou já te chamar, Roberta. Só fixar aqui o nosso comentário. E vou chamar a doutora Roberta. Enquanto a doutora Roberta entra, eu gostaria de explicar. Olha, Adriele, tudo bom, Adriele? Quanto tempo, Rafael? Boa tarde, pessoal. Oi. Olá, Roberta, tudo bom? Bem. Tudo ótimo. Boa tarde. Inicialmente, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente, nos ensinando, né? Compartilhando o teu conhecimento. E antes da gente começar, eu queria só passar alguns informes do NPJ, aproveitar que tem alguns alunos, algumas pessoas aqui já nos assistindo, e é um meio de comunicação, de informação que a gente tem nesse momento de isolamento presencial, né? A gente está na nossa primeira semana, Roberta, de programação digital. Nós decidimos, junto com a nova gestão da faculdade, implementar algumas atividades online, preocupados não apenas com os alunos estarem parados intelectualmente, de estar estudando a área jurídica realmente, como também preocupados com a saúde mental, com a saúde física dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos servidores. Então, diante dessas preocupações, é que a gente planejou uma programação, no caso eu enquanto coordenadora do NPJ, no NPJ a gente planejou essa programação de lives, de cursos jurídicos e de informativos através de cards que são divulgados nas redes sociais. O NPJ, então, que não tinha rede social, agora tem todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube, WhatsApp, enfim. E a gente quer mesmo fazer com que a informação chegue não só aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos servidores, como também aos nossos assistidos, porque o NPJ trabalha com a comunidade carente que não tem condições financeiras de pagar um advogado. Então, esses nossos assistidos hoje estão desamparados duplamente, porque eles não estão podendo contratar um advogado e não estão conseguindo ter o nosso atendimento gratuito por conta do fechamento da instituição, do isolamento presencial. Mas a gente tenta, com essas atividades virtuais, tentar conseguir chegar um pouquinho mais às pessoas. E aí, essa semana, a gente está inaugurando. Tu estás também sendo responsável por inaugurar o nosso canal. A gente, na terça-feira, teve a live com o professor Alex Potiguar, mas foi a live jurídica. Ontem a gente teve um curso que eu ministrei sobre mediação. E hoje, a segunda live da UNPJ, que é uma live voltada à saúde. Então, foi o que eu falei. Toda semana a gente vai ter uma live jurídica e uma live não jurídica, voltada à saúde física, à saúde mental, para falar de amenidades, um café virtual, para falar de música, de cultura, enfim, algo para ser aquele momento realmente menos sério de assunto jurídico, de direito formal, e um assunto realmente para que a gente tenha uma relaxada, para que a gente veja o que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa vida nesse momento tão diferente, que às vezes a gente nem sabe detalhes que a gente pode estar fazendo, né, Roberta, que melhoram. Como a gente está fazendo tanta reunião no computador, tanto home office, um monte de live, aula online. E como é uma novidade, a gente não fazia isso antes, a gente não sabe nem o que deve fazer para prevenir algum problema, para evitar alguma lesão, alguma coisa, enfim. E aí, muito obrigada por estar aqui com a gente, por colaborar conosco e todos que vão aqui nos assistir. Depois a nossa live fica gravada no IGTV do Instagram e a gente está vendo se consegue depois disponibilizar no canal do YouTube, porque nem todo mundo consegue ver ao vivo. Mas ficando gravada, todo mundo assiste depois. Ok? Obrigada, Roberta. Obrigada quem está nos
Ah, e eu vou pedir duas coisas. Uma, Tá. que vocês que estão nos assistindo apertem nos coraçõezinhos do lado, que eu recebi a informação de que quando aperta nos coraçõezinhos, vocês ficam chamando outras pessoas para a live. A gente precisa turbinar o nosso canal do Instagram, que acabou de ser criado. Ó, isso, já botaram o coração, mas eu quero muitos coraçõezinhos. E, Roberta, se tu achares que te atrapalha, os comentários, tu me falas, não sei se tu vais precisar fazer alguma demonstração de algum exercício, alguma coisa, aí eu bloqueio o comentário para tu demonstrares e depois volta. E na hora que Tá. tiver bloqueado o comentário, se alguém tiver alguma pergunta, faz a pergunta que aparece na interrogaçãozinha, que aí eu abro e faço a pergunta para a Roberta. Isso, encham de coraçõezinhos e apertem nessa pipazinha que tem aí embaixo e convidem os amigos de vocês. Mandem para um monte de amigos de vocês para eles virem assistir a gente e começarem a seguir o Instagram da ESA. Muito bem, quero coração até o final, hein, gente? Olha, Vamos lá, Roberta, é contigo agora. Quais esses exercícios que a gente pode estar fazendo? tá, então, primeiro, obrigada pelo convite também, parabéns pela iniciativa, né, da gente também falar um pouquinho sobre saúde, de ser uma coisa mais leve, né, nesse momento que a gente está passando, de tanto caos, a gente precisa também ter um pouquinho mais de leveza, né? Então, muito Isso. interessante a proposta de vocês, parabéns. Né, eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, que está assistindo, eu me chamo Roberta Pina, sou fisioterapeuta, sou especialista em traumato-ortopedia clínica, né? Atualmente eu trabalho mais com pilates, eu sou instrutora de pilates. E a gente vê, assim, no dia a dia, na nossa abordagem da nossa temática, que a gente escuta pouco falar sobre o que fazer para as pessoas que já tiveram Covid, né? O que a gente pode fazer em casa de exercício. A gente liga a TV e a gente escuta tanto falar sobre a parte preventiva, sobre o tratamento, mas a gente escuta um pouco só sobre essa questão da reabilitação, da recuperação pós-Covid, né? Então, por conta disso, eu resolvi escolher essa temática para a gente estar falando aqui, né? Na Perfeito. prática clínica, eu tenho muitas alunas que foram acometidas da doença, já estão bem, já estão com os anticorpos, já estão sem o quadro viral, já voltaram para as aulas e elas me relatam que elas ficaram com algumas sequelas. A grande maioria apresenta um pouco de cansaço ainda nos afazeres mais simples do dia a dia, em lavar uma louça, em arrumar a casa, né, arrumar a cama. Elas sentem um cansaço que antes elas não tinham. E elas já estão bem, já estão tratadas, já tiveram alta e tudo, né? E também, além do cansaço, elas me relatam a questão da respiração. Elas sentem a respiração mais curta, mais encurtada, ainda apresentam uma certa dificuldade para respirar. Então, pensando nessas sequelas, eu selecionei alguns exercícios para a gente demonstrar aqui, né, que a gente pode estar fazendo em casa, que vai ajudar a atenuar esses sintomas que a gente está apresentando, que a gente está vendo que está tendo, né, de sequela da pós-Covid. E é Né? muito importante essa temática, né, Roberta? Porque, primeiro, é uma doença nova. Ninguém sabe ao certo o que fazer, como tomar a medicação, qual a medicação, tá todo mundo testando. E aí, essa preocupação, qual exercício eu posso fazer após a Covid? Porque o que todo mundo fala é que a maioria das pessoas tem esse problema da falta de ar. É um sintoma muito grave, né? Que leva à necessidade da intubação, da necessidade do oxigênio, enfim. E depois que eu volto para casa, que esses sintomas melhoraram, mas nem sempre passaram completamente. O que é que eu posso fazer? Então, assim, essa temática que tu estás trazendo para a gente é uma temática extremamente atualizada, né? Inovadora e que, com certeza, muita gente precisa das informações que tu estás trazendo. Com certeza. Primeira coisa, a gente sabe que é muito importante hoje em dia a prática de atividade física, né? A gente tem que se manter ativo, né? Mesmo em casa, a gente vê que tem muito professor dando aula online, tá? Uma forma da gente se manter ativo mesmo dentro de casa, né? É muito importante para a questão de fortalecer o nosso sistema imunológico e a atividade física também. Quando a gente está na prática de atividade física, a gente libera substâncias químicas no organismo que são aqueles famosos hormônios que a gente conhece com o nome de endorfina, serotonina, ocitocina, que são os hormônios do bem-estar. Então, é comprovado cientificamente que a atividade física traz bem-estar, diminui a ansiedade, diminui o estresse e alivia as dores, tá?
Então, os exercícios que eu vou demonstrar, eles podem ser feitos pelas pessoas que nunca tiveram a doença como forma de prevenção, porque a gente acredita que quando a nossa musculatura respiratória está fortalecida, a gente previne grandes complicações em casa, mas estão com algumas sequelas. O que eu queria ressaltar que é muito importante aqui, pessoas que estão acometidas, me ouvindo? Tá. Para as pessoas que estão acometidas no momento, estão com pede que terapeuta para saber se já está indicado fazer o exercício. Porque conversando com alguns colegas que trabalham, está travando. Melhorou? Tá? Voltou? Tá? Tava travando um pouquinho. O meu celular é 4G, ele mudou agora para 3G. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Ele é 4G da Claro, normal, e agora ele está aparecendo 3G. Não sei como é que tá o teu. Aí eu devo estar congelando, né? Na Tá, hora de que vez em mudou. quando dá uma parada. O meu tá 4G também. Vou falar, se Voltou travar, o meu. tu me dá um sinal Pronto, aí. o meu voltou para o 4G, agora não vai congelar. Estranho, porque essa hora Então, tá. tarde nem tem muita acumulação de lives, né? Enfim, mas mudou aqui. Então tá, acho que tá normal. Tá. Recapitulando, então, só para ressaltar, as pessoas que estão acometidas de Covid, o ideal é que primeiro faça uma avaliação antes de fazer qualquer exercício, certo? Para as que estão acometidas no momento, porque a gente já tem visto que tem certas fases da Covid que é contraindicado certo exercício. Então, o que a gente vai demonstrar aqui são para as pessoas que já estão bem, que já tiveram alta, já estão bem, estão em casa, mas estão com algumas sequelas. Mesmo as pessoas que não tiveram sintomas ou não, eu não tive sintomas, mas meu marido teve. Aí eu resolvi fazer o exame e vi que eu tive. Né? Eu já tô até com. Não, se bem que fiz o PCR, por exemplo. Eu estou com Covid, mas não estou tendo sintoma nenhum. Eu também devo ter essa cautela do exercício físico. Com certeza. Né? É mais indicado, sim. Primeiro procurar uma avaliação com o fisioterapeuta e ele vai te dizer, avaliando o teu quadro clínico, ele vai te dizer o que tu podes e o que tu não podes fazer. Certo? Agora, para quem já está bem, pode fazer tranquilo. Tá? São exercícios super simples e seguros que dá para fazer sozinho em casa. Aí, como a gente tem um repertório muito vasto de exercícios dentro da fisioterapia, eu selecionei os que eu acho mais importantes e de mais fácil acesso, certo? Então, eu tenho aqui 3 exercícios respiratórios e 3 exercícios de mobilidade e alongamento. Porque quando a gente passa muito tempo acamado, a nossa musculatura atrofia, encurta, principalmente nessa região torácica aqui, né? Da nossa caixa torácica, que é o sistema respiratório, é um dos órgãos mais acometidos na Covid, né? Então, pensando nisso, eu selecionei esses exercícios para estar mostrando para vocês. Tá? Então, vamos lá para o primeiro exercício. Eu vou tirar aqui os comentários para tu apareceres melhor nos exercícios, tá, gente? Tá bom. E aí, continuem mandando os coraçõezinhos. E quem tiver pergunta, faz a perguntinha aqui no pontinho de interrogação que eu faço para a Roberta. A primeira coisa, a gente tem que aprender a respirar, né? A maioria das pessoas respiram errado e é importante ensinar primeiro a respiração. A respiração ideal para a gente é a respiração diafragmática. O diafragma ele é o músculo principal da respiração, tá? E ele é situado entre o nosso tórax e o abdômen. Vou abaixar aqui um pouquinho a câmera para vocês enxergarem. Tá? E aí a gente vai posicionar a mão nessa região aqui, ó. Tá? Entre o tórax e o abdômen, que é para poder sentir o diafragma. Quando a gente inspirar, a barriga tem que encher de ar e quando a gente expirar, a barriga tem que ir lá para dentro, certo? Então, eu vou demonstrar aqui, vou inspirar. Certo? Essa é a respiração diafragmática. A gente vai utilizar bem o nosso diafragma para estar fazendo a respiração. É a respiração principal, a gente pode adotar ela para nossa prática de vida diária, na hora de fazer uma atividade física, na hora de arrumar a casa. A gente tem que estar treinando essa respiração. Como a gente respira errado, tem pessoas que vão encontrar certas dificuldades na hora de treinar, vai achar difícil.
Mas eu costumo dizer que é que nem quando a gente está aprendendo a dirigir. Né? Para o nosso cérebro é muito complexo. Tem que pisar na embreagem, passa a primeira, sai da embreagem, acelera. E quando a gente está aprendendo, a gente acha aquilo bem difícil. Mas depois de tanto treinar, o carro sai do lugar numa boa e a gente não precisa mais pensar, né, o que tem que fazer para o carro sair do lugar. A respiração é a mesma coisa. A gente, depois de um tempo, ela fica automática e a gente não precisa parar para pensar que tem que encher a barriga, secar a barriga, né? Não usar a musculatura acessória, né? Não subir o peito, subir os ombros. A gente tem que focar aqui no diafragma para respirar corretamente. E aí a questão de treino, certo? Essa foi a nossa primeiro exercício respiratório, tá? É o treino da respiração simpática. Vamos para o segundo. O segundo eu vou demonstrar para vocês aqui com o auxílio de um bastão. E em casa a gente pode pegar o cabo da vassoura para fazer, tá? Se não quiser fazer com o cabo da vassoura, dá para fazer sem nada também, tá? É um exercício, esses exercícios eles vão fazer uma expansão pulmonar, vão melhorar a nossa ventilação, vão oxigenar mais os nossos tecidos e com isso vai ter um ganho também do sistema cardiorrespiratório. A gente melhora a nossa condição cardiorrespiratória, que é um dos sintomas que a gente falou no início, né? Das pessoas que ficam com alguma sequela. Então, vai ajudar nessa questão. A gente vai segurar o cabo da vassoura. Quando inspirar, o braço vai levantar. E quando expirar, o braço vai abaixar. A gente vai descer o cabo da vassoura. Tá bom? Sempre pensando na respiração diafragmática, usando o nosso diafragma, tá? Vamos demonstrar aqui. Vou inspirar. Mais uma vez. Certo? Essa é uma outra respiração que vai ajudar e pode também. levantar o braço sem a vassoura. No caso, eu fiz aqui sem o cabo, né? Tá. Pode levantar também. Eu gosto de fazer com o cabo da vassoura, porque aí o lado direito do braço vai na mesma sincronia que o esquerdo e também a gente acaba tendo um pouquinho de resistência, tá? Mas pode fazer sem nada também, tá? Então, vamos para o terceiro exercício respiratório. O terceiro, a gente vai continuar com o cabo da vassoura e a gente vai fazer uma respiração em 3 tempos. É a inspiração em 3 tempos. Intervalinhos de 3, pausadas e depois a gente abaixa, soltando o ar suavemente, tá? Vou demonstrar. Mesma posição que a gente estava, segurando o cabo da vassoura, braço esticado. Eu vou inspirar em 3 tempos. Certo? Esses exercícios a gente pode fazer 10 repetições, né? Sempre respeitando o nosso cansaço também. Tem gente que não consegue fazer 10 quando começa a se exercitar. Tem gente que consegue só 8, só 5. Aí é uma questão do limite de cada um e a gente tem que respeitar isso, né? Cansou, para um pouquinho. Ô, Luciana, tá certo aí? Tudo certo? Aqui travou. Voltou, é que tá no tá voltando pro 3G aqui o meu. Travou de novo. Deixa eu ver se. Tá? Eu tô te vendo numa boa. Eu tô. Tu tá travada pra mim agora. Congelou, tá congelado. A internet da minha casa, justamente porque dá, às vezes, instabilidade. Aí a origem. Ó, tá cortando. Ela tá 3G aqui, tá indo e voltando. Ah, entendi. Acho que agora tá voltando. Eu tô normal pra ti? Tá, normal. Problemas técnicos. É. Tá, então vamos continuar. Então tá, eu demonstrei para vocês 3 exercícios respiratórios. Vamos fazer agora a demonstração dos exercícios de mobilidade e alongamento, né? Que também é importante porque a gente fica com essa nossa musculatura muito rígida, né? A gente perde movimento porque fica muito tempo acamado, muito tempo sem se mexer, né? E o nosso corpo foi feito para se mexer, a gente não pode ficar muito tempo parado. O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês
É um exercício que a gente dá para fazer sentado mesmo. A gente vai fazer uma rotação na coluna, vai movimentar o membro superior e sempre lembrando da respiração. A respiração ela é feita em todo momento, tá? Quando eu levantar o meu braço, eu vou girar o meu tronco para trás, isso inspirando. E quando eu voltar para a posição inicial, eu vou voltar expirando, tá? Vou demonstrar aqui, vou inspirar. Isso. Mais uma Vira vez. tudo, né? Às vezes dá até uma estaladinha lá na coluna. É. Mais uma vez, inspira. E volta soltando o ar. Isso. Como esse é um exercício bilateral, a gente pode fazer 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro. Certo? O outro exercício é um exercício que a gente vai precisar só da parede de casa para fazer. Eu vou demonstrar nessa minha parede aqui atrás. Antes de eu demonstrar, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse exercício ele vai dar uma mobilidade na coluna torácica, que é essa coluna aqui no meio da costa. Vai fazer um movimento da nossa escápula, que é esse ossinho daqui, que antigamente a gente conhecia com o nome de omoplata, né? Muita gente ainda conhece com esse nome. Elas vão se movimentar nesse exercício. A gente vai dar mobilidade para a coluna torácica e para a cintura escapular. E além disso, a gente vai estar alongando o peitoral. Eu gosto muito desse exercício. Eu passo para os meus alunos aqui no estúdio e eles relatam muita melhora quando eles fazem esse tipo de exercício para essa questão da mobilidade, tá? Então, é o seguinte, a gente vai apoiar um antebraço na parede, o outro também, e aí a gente vai levar o tronco para frente para alongar o peitoral e a gente depois vai trazer ele de volta para trás. Nesse movimento, vai acontecer aquele movimento lá da escápula que eu falei, elas vão estar se aproximando e se distanciando e a gente vai estar alongando aqui, tá? Eu vou me levantar para mostrar para vocês aqui nesse cantinho como a gente faz em casa, tá? Antebraço apoiado na parede. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás a câmera. O outro lado aqui também na parede. E só levar o tronco para frente. Vai lá na frente, o máximo que conseguir. E volta. Sem desgrudar o braço da parede. Vai lá na frente. E volta. Faz no canto, né? Das duas paredes, Roberta. Isso. Da parede e vai lá se mexer. Deu para enxergar? Deu sim. Deu? Agora a gente tem um outro exercício para mostrar aqui também. É um exercício que ele é específico do Pilates até. O nome dele é The Cat, né? Que é gato em inglês. E, na verdade, a gente vai estar imitando um gato se espreguiçando. É um exercício que vai trazer muita mobilidade para a coluna. E é até bom para quem tem dor na coluna. Não só para quem já teve Covid, mas para quem sente dor na coluna, ele ajuda bastante. Né? Geralmente a gente faz esse exercício na posição de 4 apoios, mas tem outras formas de fazer ele, que é como eu vou falar agora, como eu vou demonstrar agora para vocês, que a gente pode fazer apoiando o antebraço na mesa, tá? E aí a gente vai arquear a coluna e depois fazer um C na coluna, tá? Quando eu demonstrar vai ficar mais fácil. Vou já demonstrar aqui para vocês. A gente vai levantar, vou mudar a posição do celular para vocês me enxergarem melhor. Aí a gente vai apoiar o antebraço na mesa, tá? E vai empinar o bumbum. Quando a gente empina o bumbum, a nossa coluna faz um arco, tá? E depois a gente vai encaixar o bumbum fazendo um C na coluna. A gente vai colocar a barriga lá pra dentro. E vai fazer esse movimento 10 vezes. Empina o bumbum e faz um C na coluna, tá? Esse movimento aqui é o movimento do gatinho se espreguiçando. Ele é muito usado para quem tem dor na coluna, para quem passou muito tempo acamado também, porque ele vai ajudar a dar mais elasticidade, mais movimento para a coluna. E assim, dentro da fisioterapia, como eu falei, a gente tem um repertório muito grande de exercício. A gente teria que passar a tarde inteira aqui se exercitando para falar. Então, é o que eu acho mais importante, né? E aí também tem a questão das pessoas que estão em casa muito tempo trabalhando, né, nesse sistema home office, que é o nosso novo normal, e começam a apresentar dores, né, na coluna, a sobrecarga muscular acaba aumentando.
Antes da gente passar para essa segunda etapa, Roberta, esses exercícios que tu demonstraste, tem algum horário do dia que tu aconselhas que seja melhor de serem feitos? Pela manhã, pela tarde, ou isso depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. O importante é que você faça, que você procure um horário no seu dia para fazer esses exercícios, para se movimentar. Todo mundo tem que ter um tempinho aí no dia a dia para a gente tentar se exercitar um pouquinho. Independente do horário, pode ser em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Certo. Então, foram os 3 exercícios respiratórios, né? E os 3 exercícios de mobilidade, de alongamento, porque a pessoa adoentada fica muito tempo parada. Agora, são exercícios que a gente que não teve o Covid também pode fazer, porque bem ou mal a gente está mais parado do que o normal, né? Quer dizer, nem sei, porque eu varro tanto a casa, eu lavo roupa, eu lavo louça, que eu nem sei se eu tô tão mais parada, mas enfim. É verdade, né? Eu tenho amigas até que me falam que com esse sistema de home office, elas estão trabalhando mais agora que estão em casa do que antes, quando elas tinham que ir para a empresa, que tinham que ir para o escritório. Né? Tem até um estudo de busca no Google que aumentou o número de busca com relação à dor lombar nesse nosso período de quarentena. Né? As pessoas estão muito tempo em casa, trabalham muito tempo sentado e aumentou bastante o número de busca de dor lombar no Google. Olha, tá vendo? Vai mudando, né? Mudam os hábitos, muda a tua rotina e aí, obviamente, o teu organismo vai sentindo essas mudanças e vai tendo que se adaptar na marra, não tem jeito. Isso. É isso mesmo. Então, a gente pode falar agora um pouquinho, né, sobre essas adaptações que a gente pode fazer em casa para quem está nesse sistema aí de home office, né? Tem 3 coisas que eu acho bem importantes que dá para a gente adaptar em casa. Não é porque a gente está trabalhando em casa que a gente vai pegar o computador, colocar no colo, sentar no sofá e ficar de frente para a televisão, né? Aí também não dá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o ambiente da casa que a gente vai trabalhar. Né? O ambiente tem que ser arejado, tem que ter uma boa iluminação, tem que estar longe de distrações, longe de ruídos. E aí sim a gente vai conseguir produzir mais e melhor, né? E vai dar também mais conforto para o nosso músculo. Então, escolhendo um ambiente, a gente vai passar para a escolha da cadeira. Né? Nem todo mundo em casa tem uma cadeira de escritório, tem uma cadeira mais ergonômica. Então, a gente vai ter que procurar a cadeira mais confortável que a gente tem em casa. Né? E aí, escolhendo a cadeira, o que a gente pode adaptar ainda nessa cadeira? Como a busca sobre dor lombar cresceu muito, a gente usa muito com orientando os nossos pacientes, colocar um rolinho, lá vai eu mexer no celular de novo, passar para cá para vocês enxergarem mais. Deixar aqui. A gente pega uma toalha em casa, faz um rolinho com a toalha e a gente vai colocar aqui, ó, na nossa lombar, na região lombar. O conforto que dá para a coluna é sensacional. A gente encosta aqui e já melhora assim consideravelmente. Dá muito mais conforto. A Luciana, que eu tô sabendo, faz live atrás de live, né, Luciana? Fica muito tempo. Uma boa dica para ti, viu? Depois pega uma verdade. Não, e assim, eu tô aqui fazendo, eu faço as lives no meu gabinete aqui na minha casa, né? Só que eu tô sentada na mesa e na cadeira do interlocutor, que é uma cadeira, não dá para ver, né? É baixinha. A minha cadeira é ergonômica, só que ela fica do outro lado. E aí o fundo é a janela. Então fica feio fazer a live com a janela ao fundo, até porque tem a claridade, aí eu fico mais escura, enfim. Então o fundo fica mais bonito com a estante. Aí, resultado, eu tô numa cadeira que não é a minha ergonômica. Tô em casa toda preparada. Pois é, então a gente adota esse rolinho aqui na coluna, já melhora bastante. E outra coisa importante é que o nosso pé, ele tem que estar em contato com o chão. Quando ele não está em contato, quando fica só a pontinha do pé no chão, a gente precisa colocar um suporte embaixo. Pode ser uma caixinha, pode ser um banquinho, uma caixa de sapato, para o pé ficar totalmente apoiado. Eu tenho até um negócio aqui, estava procurando, achei. No escritório, vou te mostrar. Não sei se isso tem algum efeito, mas terapêutico, eu fico com isso, rolando o pé, ó. Sim, né? Eu sou alta, o meu pé chega no chão tranquilamente, mas ficar fazendo isso aqui no pé dá uma energizada, alguma coisa boa. Vamos lá. A outra dica também do home office agora é sobre a tela do computador. Sim. Vou colocar o computador para vocês verem.
ele não está na altura ideal. Nunca está. Nossos computadores e notebooks nunca vão estar na altura ideal. A gente precisa deixar eles mais próximos do campo de visão, porque senão o que acontece? A gente vai projetar a cabeça mais para baixo para poder enxergar e a gente vai gerar uma sobrecarga nessa musculatura. Por isso que isso aqui está pesado, está doendo, o ombro está doendo, é por conta dessa sobrecarga. E uma coisa simples que a gente pode fazer, colocar um caderno, uma agenda, um livro, qualquer coisa embaixo do computador, para ele aumentar um pouquinho o tamanho, a altura. E aí a gente melhora aqui essa posição da questão da cervical, tá? E outra coisa que a gente deve também levar em consideração é a distância da vista para a tela. Que, segundo as literaturas, elas dizem que a gente tem que manter uma distância de 50 a 70 centímetros, para não dar problema na vista e nem sobrecarregar a coluna cervical também, certo? Então, tem vários suportes. Eu até tenho um suporte, mas a minha filha levou aqui do meu escritório um suporte que eu comprei em loja própria de informática, que é um ferrinho e que aí você coloca ele para cima, para baixo, na posição da altura de cada um. Ele é móvel assim. Mas as crianças estão tendo aula, né, online, e aí roubaram o meu suporte. Está lá no quarto dela, ela assiste a aula no computador e no suporte. Mas é muito legal isso. Eu me preocupei muito com isso, Roberta, quando eu fiz meu doutorado, que eu fiquei 3 meses só dentro desse escritório, literalmente, escrevendo, com trocentos livros. E aí eu fui comprando essas coisas que davam um certo conforto. Então, por exemplo, eu não tenho o suporte do celular para live, né? Ele está agora sendo carregado em cima de um furador de papel, de cá na minha altura, e encostado num suportezinho que eu tenho para livro. Porque a leitura também é complicada. Você normalmente deita na cama e lê. Ou numa cadeira, abaixa a cabeça. Ou até aqui na mesa, se eu pegar um livro e for ler, eu vou pegar o livro e vou baixar minha cabeça para ler, né? Então, esse suporte, ele deixa o livro reto na tua direção para você poder fazer a leitura. É próprio para livro, inclusive para segurar as páginas, para elas não rodarem, enfim. E aí eu adquiri esses equipamentos, digamos assim, para melhorar um pouquinho, porque realmente eu parava na hora do almoço, eu estava toda quebrada. Aí foi quando eu comprei o rolinho do pé, a cadeira própria, o suporte do computador, enfim. Esses equipamentos já tem hoje em dia no mercado, esses equipamentos que já dão uma boa ajudada, né? Então tem um que existir, a gente tinha que fazer adaptações. Isso. E agora, no caso, eu tinha porque eu precisei, mas quem não precisou, que de repente se viu de uma hora para outra, tendo que trabalhar em casa, nem para a gente comprar essas coisas era fácil. Por exemplo, o próprio suporte do celular para eu fazer as lives, né? Normalmente a gente vende isso ou na internet, que demora um tempinho para chegar, ou nas lojas de celular. E loja de celular não era um serviço essencial. Elas não estavam abertas, as lojas de capinha de celular, de suporte de celular, né? Então, aí eu fiquei esse tempo sem o suporte, me adaptei com as coisas de casa, mas eu tenho que providenciar. Então, assim, com relação a essas adaptações, essas são as principais que a gente pode fazer em casa. E aí, além disso, a gente tem exercícios específicos para essa musculatura que é mais acometida nessa questão da postura, né, em frente ao computador. E eu vou demonstrar aqui para vocês alguns exercícios também que a gente pode fazer. Eu vou começar com a região da cervical, que é a região do pescoço, que fica bem tensionada quando a gente está na frente do computador, né? Porque a gente prestando atenção na tela, a gente faz isso aqui, ó. A gente, sem perceber, a gente está jogando a cabeça para frente. E aí isso aqui fica tudo duro, fica tudo tenso. Aí no final do dia a gente vê que está, né, sem movimento já no pescoço. Então, o ideal é que a cada 1 hora, 1 hora e meia, a gente pare e levante e se movimente, vai tomar uma água, vai tomar um café. A gente precisa desses intervalos de a cada hora, ou cada 1 hora e meia, pelo menos, para se mexer um pouquinho, porque a postura estática ela é prejudicial. Por muito tempo parado em só uma posição, vai trazer alguns danos depois para a parte óssea, para a parte muscular. Tá? Então, para aliviar o pescoço, a gente tem esse alongamento aqui. A gente vai puxar a cabeça para o lado, vai fazer uma respiração suave, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, usando o diafragma, que vocês já aprenderam.
E a gente pode contar uns 10 a 15 segundos nessa posição, alongando o pescoço. Depois a gente faz do lado, a mesma coisa. Puxa para o outro lado. Conta uns 10 a 15 segundos. Depois a gente vai fazer para baixo, empurrando o queixo na direção do peito. Com os punhos lá. E depois pode jogar a cabeça para trás. E contar segundos. Esse alongamento. Depois a gente pode fazer o movimento do sim e o movimento do não. A gente vai fazer 10 vezes o sim, para movimentar o pescoço. E depois 10 vezes o não, fazendo uma rotação aqui na cervical. Agora para o ombro, a gente vai descer um pouquinho, vai chegar no ombro. E no ombro a gente pode fazer uma rotação, rodar os ombros para trás, dar 10 voltas, para aliviar a tensão dessa musculatura aqui. A gente faz 10 voltas para trás e 10 voltas para frente, né? Rodando o ombro para frente. Isso também já vai ajudar a aliviar. Outra musculatura que a gente sente bastante, porque fica muito tempo digitando, muito tempo escrevendo, é a musculatura dos dedos, do punho e do antebraço, né? E aí, para essa musculatura, a gente pode esticar o braço com a palma da mão para baixo, com a outra mão a gente vai empurrar para cá, para sentir esticar aqui em cima no antebraço. E aí a gente vai manter também por 10 segundos, 15 segundos. Deu esse tempo, a gente faz o contrário, vira a palma da mão para cima, isso, e empurra os dedos para cá, para baixo, isso, também vai alongar agora essa parte aqui do antebraço. E a gente repete do outro lado, faz a mesma coisa. Agora, passando um pouquinho para nossa coluna também, né, de estar muito tempo sentada, a gente colocou aquele rolinho, aliviou, mas aí deu aquela 1 hora e meia até na hora de eu movimentar. A gente pode se movimentar sem sair da cadeira. A gente vai virar o tronco para trás, segura bem lá atrás no encosto da cadeira. Isso, mantém essa rotação, conta 15 segundos, volta, faz do outro lado a mesma coisa, gira o tronco. E aí a gente também tem outro exercício que dá para fazer sem levantar, é de colocar a perna, o tornozelo em cima da perna aqui, assim. Tá? Cruzar a perna, né? Que Isso. a gente adora ficar com a perna cruzada. Aí é só jogar o tronco para frente, só levar a mão na direção do chão. E alonga tudo, né? Isso. Conta lá os segundinhos. E faz do outro lado também. Aí a gente vai estar alongando mais, que é pertinho aqui do bumbum. A gente vai sentir puxar lá perto do bumbum e também vai dar um alívio na coluna lombar, né? Então essas são as dicas que a gente pode fazer em casa. Para quem está aí muito tempo parado, já está na hora de levantar, já tem exercício para fazer, já está sabendo o que pode fazer, né, para poder aliviar essa musculatura. A gente uma hora de live, a gente já pode se considerar que passada a hora, né? A gente já tem que fazer esses exercícios. Eu não estou te ouvindo, Roberta. Não. Melhorou? Tá melhor? Agora. Tá. Acho que estava mais longe, né? Pois é. Então, assim, a gente tem tanto exercício para mostrar, né? Tem exercício que a gente pode fazer em pé também. Tem exercício que a gente pode simplesmente levantar e dar uma alongada na perna. Vou já mostrar aqui. Antes de eu mostrar, tem o exercício para fortalecer o membro inferior, que até os pacientes que tiveram Covid também podem fazer para recuperar a força muscular da perna. É só o simples fato da gente levantar e sentar. Levantar e sentar. A gente já vai estar fortalecendo a musculatura do membro inferior, né? E outro exercício, quando a gente levantar, para dar uma alongada na perna, a gente pode puxar a perna aqui e segurar aqui no tornozelo. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ó. Dobra o joelho, puxa o pé lá atrás e conta os 10 segundos. Depois volta a perna e faz do outro lado. Certo.
Quando a gente levantar para tomar uma água, para tomar um café, já pode dar essa alongada. Tem só que lembrar, cada vez que eu parar 1 hora, eu vou rever a live para ir lembrando tudo, Roberta. E para não esquecer de parar, cada 1 hora a gente põe o despertador no celular, porque tem gente que esquece. A gente fica tão concentrado no trabalho, né? Quando a gente vê, já passou 3 horas, 4 horas e a gente nem levantou. A gente se perde. Aí a gente tem que ter essa cuidado. Senão vai acabar a quarentena e a gente não vai conseguir voltar para o trabalho. Vai ter que ir para o Pilates, vai ter que ir para a fisioterapia, né? Vai ter que... Nem o Pilates, porque o Pilates já é mais fisioterapia mesmo para sair de uma crise, alguma coisa. O Pilates consegue manter, né? Maravilhoso o Pilates, eu amo. E assim, também que é interessante que esses exercícios que eu mostrei para vocês, a maioria a gente fez sentado na cadeira. Então, vale também para quando a gente voltar para o escritório, lá para a empresa, às vezes a gente tem um chefe chato que não deixa a gente levantar toda hora. Então, dá para se alongar sem ele perceber que tu tá saindo do lugar, né? Então, a gente aproveita a cadeira mesmo para se manter em movimento. Legal. Dá para fazer também no trabalho. Show! Excelente, maravilhoso. Quer dizer, a gente resolveu aqui 2 situações. Uma, das pessoas que tiveram Covid e que precisam fazer essa readaptação, né? Na questão respiratória, na questão do seu movimento, na questão do seu alongamento. E as pessoas que tiveram ou que não tiveram e que estão tendo que trabalhar em casa, que é a maioria das pessoas, e muitas delas, a maioria sentada num computador, que é uma posição muito ruim, e não tendo os equipamentos necessários, acaba que está numa posição qualquer, prejudicando coluna, pescoço, né? Tudo. Isso. E aí passaste para a gente todos esses exercícios e as dicas também de posição de computador, de posição na cadeira e os exercícios de alongamento para evitar que tenha alguma coisa. Isso, exatamente. Agora que está todo mundo ciente, a gente não tem mais desculpa. É só ter mesmo a consciência, né? E tá toda hora lembrando que a gente precisa se mover e aprender a respirar também, porque a respiração é tão importante. Só o fato da gente estar respirando corretamente, a gente já traz muitos benefícios para dentro da gente mesmo, né? Tanto que muitos psicólogos hoje em dia, eles indicam para os pacientes deles que têm problemas de depressão, de ansiedade, eles já fazem a terapia da respiração, só ensinando a respiração, que aí a gente consegue oxigenar melhor os tecidos, a parte muscular, o nosso pulmão, e já vai trazendo todo esse bem-estar, toda essa questão de diminuir o estresse, de diminuir a dor muscular também, com o simples fato da gente respirar corretamente. Por isso que é importante a gente aprender a respirar da maneira certa, e treinando até ficar automático. E a gente vai perceber quando vocês começarem a treinar que vocês vão ter dificuldade, porque a gente não está acostumado. A correria do dia a dia, a gente não para pensar como a gente tem que respirar. A gente simplesmente respira do jeito que dá. A gente não respira certo. Aí a gente tem dificuldade, vai aprender. Mas 1 hora fica automático. E traz muitos benefícios essa questão da respiração. Quando eu tive a minha 3ª filha, eu fiz uma fisioterapia própria para restabelecer a musculatura abdominal. E era uma fisioterapia toda respiratória. De puxar o abdômen para dentro, de soltar todo com a respiração. Impressionante. Isso, a própria respiração corrige, né? Já ajuda na correção. Isso, eu fiquei impressionada porque eu não conhecia. Eu tenho 3 filhos, os 2 primeiros eu não conhecia, não fiz. E na 3ª, como eu tenho um problema sério no piriforme, que eu adquiri na minha primeira gravidez, e aí na 3ª gravidez eu fiz um acompanhamento durante os 9 meses com uma fisioterapeuta. E aí, depois da gravidez, ela fez esses exercícios comigo. Impressionante, o bem-estar, tanto durante a gestação quanto após a gestação. Muitos benefícios que a respiração, como tu dizes, é uma coisa tão natural, tão automática, que a gente não percebe, né, que pode mudar e que essa mudança traz tantos benefícios para melhor. A respiração é básica, né? E às vezes a gente ainda respira errado. O criador do Pilates, o Joseph, ele tem uma frase que ele sempre falava para os alunos dele, que a gente carrega muito hoje para os dias de hoje, né? Que é, antes de tudo, aprenda a respirar corretamente. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender a respirar para continuar seguindo a nossa rotina. Quando a gente respira direitinho, tudo fica mais fácil. Isso é muito importante para professor, né, Roberta? Eu ouço muitos professores têm problema de corda vocal, e aí quando procura um fonoaudiólogo, alguma coisa, você tem que aprender a respirar. Respirar, além de dar aula
sempre bebendo água, né? Que era um hábito que eu não tinha. E quando eu adquiri de levar a garrafinha de água e ficar dando aula bebendo água, eu parei de ter crise de garganta. É impressionante. E a respiração eu ainda não consegui adquirir, mas eu vou adquirir. Que tem que dar aula fazendo a respiração correta para também não prejudicar a voz. É questão de treino, a gente tem que treinar. Como eu falei, igual aprender a dirigir. Se a gente desistir, a gente não vai aprender nunca, né? Então a gente tem que estar treinando. Tirar uma horinha do dia para treinar, que chega uma hora que está automático e a gente já não precisa mais pensar como é que tem que ser feito. Vai, sai, flui normalmente. Show. Eu vou retomar aqui os comentários que acabaram os exercícios. Eu gostei que não esqueceram dos coraçõezinhos, hein, gente? Tá acontecendo Podem continuar com os coraçõezinhos que a gente está chegando ao fim, né, Roberta? Acabaram os exercícios. Tá acabando. Já acabou. A gente falou bastante até, né? Bastante exercício. Sim. Eu tenho aqui... como eu nunca... Minha primeira live, Luciana. Então, se eu apertar aqui nessa setinha, vira a câmera, né? Para a câmera frontal. Isso. Ou não? Eu vou mostrar aqui a ilustração daquele exercício que eu falei, que é o gatinho, que eu demonstrei com o antebraço apoiado na mesa. Tá. Eu vou mostrar como a gente faz ele na cama, né, na posição de 4 apoios, ou no chão. Deixa eu virar aqui. Aqui, conseguem ver? Sim. Isso. Aqui é quando a gente pede para empinar o bumbum, a gente faz esse arco na coluna, arqueia bem a coluna. E quando a gente faz o movimento de encaixar o bumbum, a gente empurra a barriga lá para dentro. A gente vê que faz esse Czinho aqui na coluna. Esse exercício é o exercício do gatinho quando a gente faz na posição de 4 apoios, que eu demonstrei aqui para vocês em pé, apoiada na mesa, que também pode ser feito assim. Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar a mobilidade da coluna. Pode fazer no chão, na cama ou em pé. Perfeito. Olha, tem a Camila tá falando aqui que ela cansou. Acho que ela estava fazendo todos os exercícios. A Nayana tá falando que tá adorando. É diferente, né, Roberta? Porque a gente traz uma live de fisioterapia para um ambiente jurídico. Então, olha, a Camila instalou tudo. A gente quer justamente isso, trazer essa leveza, esse bem-estar e trazer o bem-estar, né? Eu achei muito legal, fiquei muito feliz quando a gente estava na reunião com a diretoria nova, enfim. E aí a pauta da reunião era essa preocupação, né, com os alunos, com os professores, com os servidores, com o bem-estar físico e emocional. Então, nossa preocupação não é só volta à aula, não volta à aula, tem conteúdo, não tem conteúdo. Não, nós vamos pensar de como essas pessoas estão se sentindo nesse momento que tanta turbulência assola os nossos pensamentos, o nosso emocional. Pessoas que tiveram Covid, pessoas que não tiveram, pessoas que perderam familiares, amigos, enfim. Ou então, quem mesmo que não perdeu ninguém próximo, mas só de ver os noticiários, a gente já fica arrepiada, né? A gente já fica emocionada, porque são tantas histórias tristes que isso já mexe com o nosso emocional. Então, a ideia é dar essa mexida, essa movimentada mesmo em todo mundo. Para, estuda um pouquinho, te exercita um pouquinho, medita, reflete, né? Tudo que a gente possa fazer para melhorar, ajudar um pouquinho as pessoas a melhorar. Olha, a Camila tá falando que tem que ter mais, Roberta. Muito importante esses exercícios, adorei. Eu já fiz aqui os exercícios na cadeira do computador. Muito bem, Raflalo. Eu acho que é Rafa. Muito legal. Bem, Roberta, 10 minutinhos final para encerrar nossa live, porque a live no Instagram dá 60 minutos, eles encerram automaticamente. Agora eu tô te ouvindo. Congelou a tua imagem agora. Tá travando. Não tô ouvindo. Travou, vai já voltar. Ainda bem que tá no finalzinho, né? Que na hora dos exercícios não travou nada. E essa questão também. Encerrar, né? Automaticamente. Porque ela encerra automaticamente, né?
Encerra, dão 60 minutos, ela encerra. É. Voltou. Congelou aqui para pessoas que morrendo, a gente liga a televisão, é tanta notícia ruim. E também tem gente que fala que começa a assistir os noticiários, já começa a sentir todos os sintomas da doença, né? Que toda hora falando. Tem gente, eu ligo a TV, já me dá falta de ar, eu ligo a TV, já me dói o corpo. Então a gente precisa desse momento, né, mais descontraído, de mais leveza, para trabalhar um pouco o lado emocional, trabalhar a mente, né? É bem importante, senão a gente entra em parafuso mesmo, de tanta notícia ruim. Tu sabes que eu fui para um congresso das advogadas mulheres em Fortaleza no início do mês de março. E eu voltei com uma tosse. Normal, tosse. Tava chovendo muito em Belém, foi aquela semana que as aulas até da UFPA foram suspensas, porque alagou tudo, enfim. E aí, no domingo, eu voltei, num sábado anterior. No outro domingo, veio a mensagem de que uma das advogadas que estava em Fortaleza estava com Covid. Então, que todas as pessoas que tinham ido para esse congresso precisavam ficar em isolamento e fazer exame. Na hora que eu peguei a mensagem, estava quase de noitinha. Pronto. Eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a ter taquicardia, todos os sintomas eu tive da Covid. Quer dizer, totalmente emocional, porque eu não tive febre, eu não tive nada, enfim. Mas a gente se impressiona, não tem jeito. Olha, aqui a Lai tá falando. Agora é colocar o despertador para lembrar de destravar no home office. Adorei os exercícios. Exatamente. É igual o despertador, já tem um aplicativo. Uma vez eu tenho muito problema de infecção urinária. E aí o urologista me disse para eu baixar um aplicativo que se chama Água. Que ele fica te chamando para você beber água, porque o problema é não beber água que gera infecção urinária, né? Então ele fica te chamando para beber água. Mesma coisa do exercício. Já vou aí. O exercício deve ter um aplicativo também que vai te dar um despertador. Faça agora tal exercício, alguma coisa assim. Já aproveita esse da água, né? Na hora que manda tu beber água, tu já te levanta, bebe a água, já te movimenta, já te alonga. Já dá para aproveitar esse também. Exatamente. Bem, Roberta, temos 8 minutinhos. Dá tua mensagem final para a gente se despedir, senão o Instagram corta a gente fica falando sozinha aqui. Então tá. Tomara que não traga agora, então, nessa mensagem final. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aí, que participou, que se exercitou, que anotou as dicas. Obrigada de novo, Luciana. Adorei passar esse momento para vocês, né? De mais descontração, de mais leveza, né? Que todo mundo consiga se exercitar, mesmo em casa. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí, que eu tento responder. E é isso. Muito obrigada. Adorei participar da live. Parabéns pela iniciativa. Muito bom o trabalho de vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada, Roberta. Eu que te agradeço por distribuir simpatia e dividir o teu conhecimento, tua expertise conosco de outra área, mas que precisamos muito do teu trabalho, né, da tua excelência, para a gente continuar tendo uma qualidade de vida, né? Então, inauguraste aí a nossa live voltada à saúde, voltada ao bem-estar. Semana que vem a gente tem mais live, acompanhe aqui no canal, sempre terça e quinta às 16 horas. São os horários da nossa live do NPJ, para manter essa interatividade enquanto a gente não pode se ver, enquanto a gente não pode voltar às atividades presenciais. Vamos manter, então, as atividades online, à distância, mas buscando trazer um pouquinho de calor no coração. Por isso que eu deixo os comentários. Eu tirei, obviamente, na hora dos exercícios, mas os comentários são a forma da gente se aproximar das pessoas que estão mais distantes. E sempre ter uma palavra de carinho, uma mensagem de afeto. E isso faz muito bem, tanto para quem está assistindo, como para nós que estamos aqui falando, né? Olha a Estela aí. Um beijo, Estela. A Estela que me indicou, né, para eu fazer contato contigo, nossa querida diretora da faculdade, que estava junto aí com a gente nessa reunião, com essa preocupação tão linda que a gente está tendo com os alunos, com os professores, de manter a saúde de todos, não só intelectual, mas física, emocional, para que a gente realmente esteja numa corrente de solidariedade. Todos se dando as mãos, se aguentando, se segurando nesse momento difícil. Não é fácil. Ninguém pode dizer que é fácil, porque não é.
Para uns, obviamente, levam de uma forma mais tranquila, para outros não. Mas não é fácil para ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo tem que se isolar mesmo, todo mundo tem que se proteger, porque, infelizmente, a única forma que a gente sabe que tem eficácia por enquanto, né? Se proteger e ficar em casa, que é uma forma de provar o teu amor pelo próximo. É isso. Bem, semana que vem a gente volta com mais lives na terça-feira de direito e na quinta de saúde. Muito obrigada, Roberta, do fundo do coração, viu? Grande beijo, Roberta. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Tchau, boa tarde.